Olá pessoal, eu sou Sebastião Vigano Neto, sou advogado, vou trabalhar com vocês aqui a disciplina de Ética, Estatuto e Regulamento da OAB, a disciplina aí, estrategicamente talvez a mais importante para o exame de ordem de vocês. Por que eu digo isso? Pessoal, a prova da OAB em si ela é composta por 80 questões que englobam toda a matéria estudada durante os 5 anos de faculdade. Ou seja, é humanamente impossível que vocês estudem em minúcias, em detalhes, todos os conteúdos que foram passados durante esses anos. Então, a questão fundamental para a aprovação de vocês na prova da OAB tem uma palavra, ela se chama estratégia. Por que estratégia? E dentro desse conceito de estratégia, a disciplina de ética tem um papel muito grande. Vou explicar, acompanha comigo no slide. Olha só, a prova da ordem ela é composta de 80 questões, perfeito? Para vocês serem aprovados, vocês precisam acertar 40. Só a disciplina que nós vamos estudar agora, que é Ética, Estatuto e Regulamento da OAB, ela representa 10 questões dessa prova. Ou seja, uma disciplina apenas representa 10 questões das 40 que vocês têm que acertar. Fechando ética, acertando essas 10 questões, vocês vão precisar só de outras 30 em 70. Perfeito? Por isso que a gente convida vocês a entrarem em um projeto com a gente, Gabaritando Ética em Autas. Compartilhem essa hashtag nas redes sociais, acompanhem as nossas redes sociais com essa hashtag, que nós vamos trabalhar diversas dicas de prova para que vocês obtenham um sucesso de 10 ou pelo menos 9 questões em ética. Essa matéria é extremamente relevante para a aprovação do exame de ordem de vocês. Beleza? Então, a nossa primeira aula de hoje, ela vai ser sobre um tema recorrente nas provas da OAB, que é a inscrição da OAB. Quais são os requisitos, qual o local onde deve ser feita a inscrição, quais os documentos que você precisa apresentar para se inscrever na OAB. Seja a inscrição como advogado ou como estagiário. Perfeito? Antes disso, porém, para contextualizar um pouco melhor o que nós vamos falar, eu preciso que vocês tenham uma noção um pouco melhor, uma noção de um pouco mais organizacional sobre os órgãos que compõem a OAB. Perfeito? Então, vejam comigo. A OAB ela é composta por 4 órgãos. O Conselho Federal, perfeito? Que tem sede em Brasília. O Conselho Seccional, as subseções e as caixas de assistência. O Conselho Federal é o órgão mais alto da OAB. Ele tem sede em Brasília e a gente pode dizer aqui, para facilitar o entendimento, que ele é um órgão superior que teria uma jurisdição federal, perfeito? Para facilitar. O Conselho Seccional, por sua vez, eu posso dizer que ele tem uma jurisdição estadual. No Brasil hoje, eu tenho um conselho seccional para cada estado e um conselho seccional para o Distrito Federal. É no conselho seccional que vocês irão pedir a inscrição da OAB. Então, quando eu falar conselho seccional, quando eu falar de conselho na aula de hoje, saibam vocês que eu estou falando do conselho seccional, o órgão estadual da OAB. As subseções, por sua vez, são órgãos criados pelo conselho seccional para um auxílio na organização local. É como se fosse uma ramificação da OAB para os municípios. E aqui eu chamo a atenção para uma questão. As subseções não significam necessariamente um município. Eu posso ter tanto mais de um município compondo uma subseção, como eu posso ter mais de uma subseção por município. Ora, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, por exemplo, por ser muito grande, comportaria mais de uma subseção. Subseção da região norte, subseção da região leste, enfim. Por sua vez, no sul do Espírito Santo, nós temos subseções que são compostas por mais de um município. Então,
Entendam as subseções como entidades mais locais, mas isso não significa que uma subseção necessariamente será composta por apenas um município. Perfeito? As caixas de assistência, por sua vez, são órgãos também criados pelo Conselho Seccional que se destinam a prestar assistência aos advogados. Beleza? Então, olha só, passando direto por isso aí, feito esse entendimento da OAB, feito esse entendimento breve sobre os órgãos que compõem a OAB, a gente precisa, antes ainda de entrar na nossa disciplina, na nossa matéria de hoje, dar uma olhadinha no artigo 3º do Estatuto da OAB. O artigo 3º do Estatuto da OAB, ele é de extrema importância para todos aqueles que estudam para prestar o exame de ordem. Diz o artigo: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, ninguém pode ser advogado no Brasil, ninguém pode exercer as atividades de advogado, ninguém pode gozar das atividades ninguém pode gozar das prerrogativas dos advogados, a menos que esteja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito? Para ser inscrito, um dos requisitos que veremos hoje é a aprovação no exame de ordem. Ok? Bom, antes ainda da gente verificar os requisitos, vamos estudar rapidamente o que diz o artigo 10 do Estatuto da OAB. Onde que eu peço a inscrição como advogado na OAB? Bom, aí eu vou trazer para vocês um conceito de domicílio profissional. O que é isso? O advogado vai solicitar a sua inscrição no domicílio, na subseção onde se encontre o seu domicílio profissional. Ora, o que é o domicílio profissional? Domicílio profissional nada mais é do que o local onde o advogado exerce a advocacia, as atividades principais do seu escritório. Ok? Guardem isso. Domicílio profissional é onde o advogado exerce as atividades principais da sua profissão, as atividades principais da advocacia. Por que é importante ter esse conceito na cabeça? Porque ainda mais em um mundo globalizado como o nosso, é extremamente comum que o advogado ele extravase os limites de sua subseção. Advogados do Espírito Santo que atuam em São Paulo e vice-versa, advogados da Bahia que atuam em causas no Rio Grande do Sul. Isso se torna cada vez mais comum. Ocorre que, nesse tipo de situação, caso a advocacia exceda 5 causas por ano nessa outra subseção, essa subseção que eu vou chamar de habitual, é necessário que o advogado requeira uma inscrição suplementar na OAB. Perfeito? Então, olha só, vocês fizeram a prova, vocês têm interesse em abrir um escritório, exercer atividade de advogado em um escritório localizado na subseção do Espírito Santo. Logo, você vai pedir a sua inscrição na ordem à subseção dos advogados do Espírito Santo. Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo. Ok? Então, seguindo no nosso raciocínio, você exercendo atividade aqui no Espírito Santo, você começa a ter clientes que o demandem no estado de São Paulo. Caso essa demanda ultrapasse 5 causas por ano, você vai ter que pedir a sua inscrição suplementar perante a OAB de São Paulo. Ok? O Espírito Santo continuará sendo a sua inscrição principal, por ser o seu domicílio profissional, e São Paulo, local onde você exerce a advocacia habitual, será aquele onde você irá pedir a sua inscrição suplementar. Perfeito? Entendido?
Agora, existe outra hipótese. O seu domicílio profissional é no Espírito Santo, você exerce a advocacia aqui de maneira mais frequente e você começa a ter um movimento grande do seu escritório na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, sendo mais específico. E de modo que ultrapasse muito mais de 5 casos por ano e São Paulo se torne o local do seu domicílio profissional. São Paulo se torne o local onde você exerce de maneira habitual a advocacia. Perfeito? Nessas hipóteses em que houver a modificação, a alteração do seu domicílio profissional, você vai ter que solicitar a transferência da sua inscrição principal para o local onde esteja localizada a subseção que você exerça a advocacia de maneira principal. Perfeito? Se você passar a exercer a advocacia principal, se você estabelecer o seu domicílio profissional em São Paulo, você vai ter que pedir a transferência da sua inscrição da OAB do Espírito Santo para a OAB de São Paulo. Perfeito? Guardem isso. O advogado solicita a sua inscrição perante a OAB no local do seu domicílio profissional, que é a sede principal do exercício da sua advocacia. Ok? Seguindo então, tendo isso em mente, vamos estudar o artigo 8º do Estatuto da Advocacia. O artigo 8º é aquele que traz os requisitos para a inscrição na OAB. Perfeito? Primeiro requisito, muito simples, capacidade civil. Ora, o advogado não pode ser alguém que não goze em plenitude de suas faculdades mentais. Não pode ser alguém que, por exemplo, seja interditado e declarado com isso totalmente incapaz, ainda que temporariamente. Perfeito? Então, é exigido do advogado que comprove a sua capacidade civil. E aqui, gente, a capacidade civil, ela é comprovada pela simples apresentação de um documento comprobatório de idade. Perfeito? Então você vai apresentar, quando solicitar a OAB, um documento que comprove a sua idade. Pode ser o RG, pode ser a certidão de nascimento ou a certidão de casamento, desde que atualizadas. Perfeito? E aqui precisamos também, novamente, observar, até como uma questão de interdisciplinariedade, o que diz o Código Civil a respeito disso. Ora, se a capacidade civil, para os efeitos de inscrição no OAB, é um documento comprobatório de idade, e se o Código Civil considera aqueles menores de 16 anos como incapazes e aqueles entre 16 e 18 anos como relativamente incapazes, eu preciso observar o que diz o artigo 5º, parágrafo 4º do Código Civil. O artigo 5º, parágrafo 4º do Código Civil diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade pela colação de grau em curso superior. Ou seja, colou grau em curso superior, ainda que a pessoa seja menor de idade, ainda que a pessoa tenha 17 anos, ele será considerado por força da lei como totalmente capaz. Perfeito? Segundo requisito é o comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral e também com o serviço militar. Ora, o serviço militar, se homem, ok? O candidato à inscrição na OAB precisará
apresentar seu título de eleitor e, consequentemente, o título de eleitor como comprovante de quitação do candidato com suas obrigações eleitorais, e também o certificado de reservista, o comprovante de quitação do serviço militar, se ele for homem. Essas duas hipóteses, essas duas exigências, elas só são exigidas, por óbvio, se o candidato for brasileiro. Ok? Por quê? Porque essa regra não se aplica aos estrangeiros. Os estrangeiros não prestam serviço militar no Brasil e os estrangeiros também não votam, só em excepcionalíssimas situações. Beleza? Terceiro requisito para inscrição na OAB: aprovação no exame da ordem. Esse requisito aí, eu tenho certeza que todos vocês que estão fazendo o curso irão conseguir de maneira indolor, tá certo? Só seguir as nossas dicas, estudar, fazer bastante questão, estudar com estratégia, que vai dar tudo certo. Esse requisito aqui vai ser o mais simples de todos eles. Vai ser mais simples esse requisito do que a prova da capacidade civil. Quarto requisito de inscrição como advogado é apresentar o diploma ou a certidão de graduação. Aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: é muito comum que as faculdades demorem um pouquinho para expedir o diploma. Você cola grau, tá certo? Você recebe o seu certificado de graduação, mas a faculdade demora por questões burocráticas para confeccionar o seu diploma. Se você for aprovado da OAB nesse meio tempo, você não terá diploma para apresentar. Nessas hipóteses, a OAB faculta, a lei, melhor dizendo, faculta a vocês a apresentação de uma certidão de graduação. Perfeito? A autorização é essa dada pelo artigo 23 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, artigo 23. Perfeito? O que o artigo 23 diz? Que aqueles que não tiverem diploma podem apresentar, para cumprir com esse requisito, a certidão de graduação acompanhada do histórico escolar. Gente, não preciso dizer que esse histórico escolar aqui, ele deve ser o histórico escolar da faculdade, perfeito? Não é aquele histórico escolar do ensino médio, é o histórico escolar da faculdade. Vou até escrever aqui, faculdade, ok? Pelo amor de Deus, hein? Aqueles que não tiverem diploma podem apresentar uma certidão de graduação emitida pela faculdade onde ele se formou, acompanhado de uma cópia autenticada do histórico escolar dessa mesma faculdade. Perfeito? Quinto requisito: idoneidade moral. Pessoal, o que é idoneidade moral? Bom, tendo em vista a dificuldade de se conceituar, ou melhor dizendo, tendo em vista a dificuldade de um grupo de pessoas, no caso o conselho seccional, delimitar o que é idoneidade, eu tenho que a idoneidade moral, ela é, como regra geral, presumida. Perfeito? Eu tenho como regra geral a presunção de idoneidade. O que isso quer dizer? Que se a pessoa apresentar uma declaração assinada por ela, dizendo que ela é idônea, apenas o Conselho Seccional, por quórum qualificado, poderá, se houver provas disso, atestar a sua inidoneidade. Perfeito? Então, a regra geral é que a idoneidade ela se presume. Caso o conselho não considere essa pessoa inidônea, ele deverá, por quórum qualificado, justificar e aprovar essa negativa. Perfeito? A negativa de que a pessoa inscrita atende a esse pré-requisito. Ok? Nesse ponto ainda sobre idoneidade moral, eu chamo a atenção de vocês para a hipótese que o parágrafo 3º
do artigo 8º do Estatuto da OAB traz para a gente. O parágrafo 3º do artigo 8º diz que qualquer pessoa pode suscitar perante o Conselho a inidoneidade moral do candidato. Então você tem conhecimento aí de que um antigo servidor público que foi exonerado de suas funções por conta de corrupção, ele pleiteou a sua inscrição como advogado. Você pode, por força do artigo 8º, denunciar a inidoneidade desse candidato perante o Conselho Seccional da OAB. Caso ocorra esse tipo de denúncia, o Conselho Seccional deverá instaurar um procedimento com as mesmas características e nos mesmos moldes do procedimento disciplinar que está previsto lá no artigo 70, tá? Vai ter que instaurar esse procedimento administrativo, no qual deve ser garantido ao candidato os princípios do contraditório, o exercício do contraditório, melhor dizendo, e também a sua ampla defesa. E ao final disso, apenas se houver uma votação com quórum qualificado de 2/3 dos conselheiros, é que poderá se indeferir a inscrição do candidato por ausência do requisito de idoneidade moral. Tá certo? Então, olha só. Se alguém denunciar ao Conselho da OAB que o candidato à inscrição não possui o requisito da idoneidade moral, o Conselho Seccional deverá instaurar um procedimento administrativo. Procedimento administrativo esse que deverá seguir os mesmos moldes, o mesmo formato do procedimento disciplinar previsto no artigo 70 do Estatuto da OAB, beleza? Do Estatuto da Advocacia. E após esse procedimento disciplinar, esse procedimento administrativo, onde obrigatoriamente serão respeitados o contraditório e a ampla defesa do candidato à inscrição, se houver o quórum qualificado de 2/3 dos conselheiros, é que poder-se-á afastar a idoneidade moral desse candidato. Perfeito? Essa é a regra geral. Como toda regra geral, ela contempla também uma exceção. Qual que é a exceção? É aquele candidato que tiver sido condenado por crime infamante. Tentando apagar aqui, pessoal, peraí. Pronto. Aquele candidato que já tiver sido condenado por crime infamante, ele perde a presunção de idoneidade. Ele é uma exceção a essa regra. Posso dizer também que aquele candidato que tiver sido condenado por crime infamante, ele passa a gozar de uma presunção de inidoneidade. Ora, enquanto os candidatos em geral gozam de uma presunção de que eles são idôneos, aqueles candidatos que já tiverem sido condenados por crime infamante passam a gozar de uma presunção de que eles não são idôneos. Perfeito? Isso está previsto lá no parágrafo 4º, também do artigo 8º, também do Estatuto da OAB. Só para vocês fixarem, o que diz esse parágrafo 4º? Diz o seguinte: não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Então, pessoal, aquele candidato que já tiver sido condenado por crime infamante, ele passa a gozar de uma presunção de que ele não é inidôneo, e para que ele
possa se inscrever na ordem, ele precisa comprovar ao conselho que ele goza do benefício, que ele obteve a reabilitação judicial. Essa regra parece muito sensível, mas é muito importante. Os candidatos, em geral, eles são considerados idôneos e deve o conselho provar que eles não o são. Os candidatos que já foram condenados por crime infamante, que são crimes que atingem a moral, a honra, a boa fama do autor do delito, por exemplo, crime de estelionato, crime de corrupção passiva, falsidade ideológica, esse tipo de crime faz com que o seu autor passe a gozar de uma presunção de inidoneidade. Então, caso ele se enquadre nessa exceção, é ele, o autor, que deverá provar ao conselho que obteve a sua reabilitação judicial. Beleza? Entendido? Sexto requisito para a inscrição dos advogados na Ordem dos Advogados do Brasil. Pessoal, e como o penúltimo requisito para a inscrição dos senhores como advogado, é aquele que, na verdade, é o último ato. Porque, uma vez que atingidos e obedecidos, verificados todos os requisitos anteriores, e o último que eu vou falar daqui a pouquinho, vocês irão prestar o seu compromisso perante o Conselho Seccional e efetivamente prestar o seu compromisso perante a própria sociedade de que irão exercer a advocacia nos termos do Regulamento Geral da OAB, nos termos do Estatuto e nos termos da ética. Tá certo? Vocês irão fazer o juramento do advogado, que está escrito lá no artigo 20 do Regulamento Geral. Vocês vão dizer a plenos pulmões e emocionados as seguintes palavras: prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esse ato, pessoal, esse juramento e o ato de se prestar esse compromisso perante o Conselho Seccional, ele é um ato, isso é muito importante, solene e também personalíssimo. O que isso significa? Significa que é você que deverá ir lá. Ou seja, você não pode delegar este ato tão importante, tão bonito para ninguém, tá certo? Você terá que ir lá, não poderá indicar um terceiro. É um ato personalíssimo, tá bom? O último requisito que nós iremos, que é um pouco mais extenso, que nós iremos nos estender por ele na próxima aula, é o não exercício de atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos ver também a diferença de incompatibilidade e impedimento, certo? E quais são as causas disso. Isso na próxima aula, tá bom? Volta para mim então, por favor. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês continuem estudando, tá certo? Essa matéria, sem dúvida nenhuma, é de suma importância e é a matéria que vai fazer diferença para a aprovação de vocês na OAB, tá bom? Forte abraço a todos e bom estudo.